É um prazer receber vocês aqui na CDEP 3. Eu sou o professor Júlio, da Unesp de São José do Rio Preto, e atualmente aqui na coordenação da CDEP 3. Com muita honra, recebemos aqui a professora Ana Valéria Sampaio, de Almeida Reis. Muito obrigado. A professora Ana Valéria é graduada em Letras, com mestrado em Linguística Aplicada, doutoranda em Estudos Contemporâneos da Universidade de Coimbra, Portugal. Atuou como professora e ocupou diversos cargos de liderança e gestão em instituições de ensino superior, tais como Centro Universitário Faesa, Centro Universitário de Valença, a Faculdade Santo Ângelo, foi diretora-geral do Centro Universitário Ítalo Brasileiro e também atuou no Centro Universitário Salesiano de São Paulo. É líder da equipe do Laboratório de Inovação Acadêmica, da Unisal, coordenando projetos inovadores no âmbito educacional. No campo da pesquisa, a professora dedica-se a estudar metodologias ativas e aprendizagem ativa, além de focar em resultados de aprendizagem, Learning Outcomes. Realizou estágio no Massachusetts Institute of Technology, o MIT, e participou de diversas missões internacionais sobre ensino superior, em países como Austrália, Canadá, Chile, Cuba, China, Colômbia, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, México, Finlândia, Índia, Singapura e Portugal. Atua na formação de professores, enfatizando competência docente e suas dimensões, e na realização de experiências práticas e metodologias ativas, aprendizagem ativa e avaliação processual. A professora é autora do livro Layouts Criativos para Aulas Inovadoras. Depois, em algum momento, você fala do seu livro e como adquiri-lo também. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Júlio. Bom dia, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, e passarmos um dia e meio compartilhando um pouco de experiências que vão nos auxiliar nas nossas práticas educativas. Eu estou aqui pelo consórcio STEM Brasil, que é um consórcio que reúne instituições de ensino, tanto brasileiras quanto internacionais, públicas e privadas. E dentro deste consórcio, o foco é formação docente. Então, trabalhamos metodologias ativas de ensino, processos avaliativos e agora a inteligência artificial ou outras ferramentas tecnológicas que são importantes para o nosso processo de aprendizagem, ok? Eu vou, antes de iniciar aqui o nosso curso propriamente dito, fazer algumas perguntinhas para vocês que são importantes. Vocês viram na programação que nós vamos trabalhar algumas IAs generativas, como o ChatGPT, o Edge, o Magic School, o Gemini. E amanhã a gente vai trabalhar com o DALL-E, que é especificamente para geração de imagens, tá? Com relação ao ChatGPT, quantos aqui já usam, já acessam o ChatGPT? Bom, vocês que levantaram a mão, usam a versão free? Quem usa a versão free, levanta a mão. Ótimo. A versão paga, temos poucos aqui, mas já dá para a gente depois comentar da diferença que já existe entre a versão paga e a versão free. Com relação ao que a gente vai ver depois, o Edge. É que o Edge ele faz parte do pacote da Microsoft, Você pode usar o Copilot. Vocês acessam o Edge? Vocês exploram essa ferramenta na Microsoft? Sim ou não? Não? Sim? Sim? Poucas pessoas utilizam o Edge, tá? Depois a gente vai falar sobre a Magic School, que é uma outra tecnologia que nos auxilia nos processos. Alguém já usou Magic School? Você já usou Magic School? Ótimo. Como hoje nós vamos... E o Gemini, que é o Bard, na verdade, Gemini, Bard, já exploraram? Já também.
Ótimo. Então, nós vamos, como eu pude perceber aqui pela manifestação da maioria, né, de que nós realmente, com alguns, estamos iniciando esse processo de utilizar a inteligência artificial como recursos educativos. Agora, olha só, gente, uma coisa que é super importante, tá? Vocês estão aqui porque vocês fizeram a inscrição, vocês escolheram estar aqui e eu vou explorar isso de vocês o máximo, tá ok? Então, vocês escolheram estar aqui hoje, escolheram passar esse 1 dia e meio aqui conosco, aprendendo e trocando experiências, e eu vou explorar isso de vocês o máximo possível. Então, não precisa, se alguém tiver dúvida, qualquer coisa nesse sentido, é só me interromper e a gente já vai trabalhando, tirando as dúvidas de vocês imediatamente. Eu preparei a minha apresentação no Canva. Vocês conhecem o Canva? Ótimo. Vocês usam a versão paga do Canva? Não. Você usa a versão paga do Canva. O Canva já está linkado ao ChatGPT-4, para quem tem a versão paga do ChatGPT-4. E o Canva também tem a opção de texto mágico, que é quando você, a partir de um prompt, pede que ele gere o texto de que você vai necessitar para a sua apresentação e de que sugira também imagens. Tá? Então, ele também gera imagens, ele gera o texto como uma sugestão, ele lhe dá a opção. E aí, o que eu fiz? Eu peguei só o que nós vamos aprender, que está no nosso crachá. Se vocês olhem, vocês viram no nosso ofício, né? Aí aparece ali, olha, por que aprender? Compreender o avanço da IA em linguagem natural e o objetivo na educação, integrar assistentes de IA para apoio educacional e desenvolvimento de habilidade. Então, para fazer já todo o teste, né, nós vimos que, esses são os temas que a gente vai tratar hoje, que essa pequena frase dentro do texto mágico do Canva, ele me gerou essa apresentação aqui, tá? Eu coloquei esses dois elementos que estão aí no crachá de vocês, que estava lá no ofício, para mostrar para vocês como é que o ChatGPT, em parceria com o Canva, nos auxilia na produção de conteúdo. Então, quando ele fala, os avanços na inteligência artificial, especialmente no processamento de linguagem natural, têm revolucionado a interação com a tecnologia. Assistentes de IA e PLN atuam como tutores virtuais, oferecendo feedback personalizado, auxiliam no desenvolvimento de habilidades de escrita, gramática, vocabulário, argumentação. A integração dessas tecnologias em plataformas educacionais proporciona um aprendizado mais interativo e adaptado às necessidades individuais dos alunos. Então, esse é um texto que o próprio texto mágico do Canva criou a partir da orientação que eu lhe dei. Certo? Então, às vezes, quando nós estamos preparando as atividades para os nossos estudantes e nós pensamos na questão da linguagem, você pode pedir, já que é uma IA que nos assiste, principalmente em relação ao desenvolvimento das habilidades escritas, porque o ChatGPT, para quem tem a versão só free, né, percebe que ele trabalha exclusivamente com a produção e geração de textos. E o segredo disso está nos prompts, que são os comandos que nós atribuímos a esse chat. Ok? Dentro desse mapa mental, né, que o próprio ChatGPT indica, ele fala dessa questão dessas habilidades de prompt do chat. O segredo para fazer um excelente uso do ChatGPT são os prompts.
E se você não sabe ainda o que perguntar, como perguntar, dentro daquilo que você quer alcançar para si, você pode pedir a ajuda para o próprio ChatGPT. Ele mesmo te ensina a gerar o prompt adequado. Ele vai lhe perguntar, do que você precisa? A partir do momento que você diz o que você precisa, ele vai dando a sugestão da elaboração desse prompt, tá? Porque esses prompts, eles precisam ser claros, concisos e precisos, específicos, orientação para detalhes irrelevantes, criativos, então nós trabalhamos com originalidade e inovação, e engajamento, para promover interação e engajamento. Tá certo? E aí, esse mapa mental é porque dentro do ChatGPT-4, você tem uma outra inteligência artificial que se chama Start, que eu não sei se vocês conhecem. O Start, que eu vou mostrar depois também para vocês como é que a gente pode explorar, e o Start nos dá muitas opções de trabalho free, inclusive, professor, eu estava conversando com o senhor hoje e eu não lhe perguntei o nome. Como é seu nome? José Luiz. Inclusive, o Start trabalha com geração de vídeos, tá? E aí, o Start, quando eu fiz essa conexão para a produção do mapa mental, imediatamente o ChatGPT se comunicou com o Start e o Start me apresentou esse mapa que eu poderia editar conforme eu quisesse. Porque tudo que a inteligência artificial gera é editável, ok? Por isso, nós precisamos fazer revisão, tá? Então, vamos colocar a mão na massa. Eu quero que todos vocês acessem o ChatGPT agora, ok? Se quem está acessando pela primeira vez o chat aparecer em inglês, vá onde está o seu nome, no pezinho da página. Lá no pezinho da página aparece o seu nome. Aí clica no seu nome e vai aparecer a imagenzinha aí de configurações. Nessas configurações, vocês entram em linguagem e colocam português do Brasil. Ok? Ok, ó. Vou fazer a demonstração aqui para vocês. Tá vendo aqui no pezinho da página tá o seu nome, ok? Então, você clica no seu nome, aparece configurações. É que o seu vai estar em inglês, então, settings, ok? Quem é do inglês aí, me ajuda com a pronúncia. Aí, você vai nas configurações, aí tem ali a parte da linguagem, ó, localização alfa. Para você baixar o ChatGPT como aplicativo no seu celular, ou você entra na Apple Store, ou você entra na Play Store, se o seu celular é Android. Se for iOS, você entra na Apple Store ou na Play Store. Aí você consegue baixar o ChatGPT como aplicativo no seu celular. Você não vai precisar ficar usando o browser para utilizar o ChatGPT. Pessoal, é o seguinte, eu tenho o acesso aqui ao ChatGPT-4 porque eu tenho a versão paga. Quanto você paga por mês? $20, tá certo? Compensa pagar os $20? Sim. Logo vai sair a versão do ChatGPT-5 com outros aplicativos que você pode usar em conjunto com o ChatGPT e compensa. Eu vou mostrar para vocês no Explore o GPT, porque na versão free de vocês não vai aparecer isso, tá ok? Bom, pessoal, então olha só. Quando você tem a versão do ChatGPT-4 e pode explorar as outras IAs dentro desse chat, você vai encontrar outras ferramentas que podem auxiliá-lo de acordo com
os seus interesses, as suas necessidades. Então, você vai ter de geração de texto, você vai ter, por exemplo, de geração de imagens e também de... Continuando, né, com texto, você pode ter um programa, esse Escolar GPT, em que você pode deixar ali sugestões para que ele seja um tutor, orientador dos seus estudantes, de acordo com as necessidades que eles tenham. Você pode criar um logo, por exemplo, para quem trabalha na área aí de empreendedorismo com os seus alunos. Esse logo creator é muito interessante. Se você trabalha na área de empreendedorismo com os seus estudantes, área de negócios, ele consegue, a partir dos prompts que você vai gerando, ele lhe dá algumas sugestões de logomarcas, de logotipos. Então, você quer criar uma empresa, você está incentivando seus alunos a fazerem uma simulação de negócio, uma empresa fantasia, ele pode gerar a própria logomarca. E ele, inclusive, lhe dá sugestões de cores, ele lhe pergunta por que essa cor, qual é a finalidade da sua empresa, que tipo de público você quer alcançar. Então, a partir das informações, porque lembrem-se lá do mapa, tá? Aquele slide eu vou compartilhar com vocês, vocês vão ficar com aquelas informações. Eu preciso de detalhes relevantes para gerar aquilo que eu quero, para que ele entenda aquilo que eu quero. Ok? Então, vocês vão ter opções aí para trabalhar de diferente forma. Aqui o Canva, que eu falei para vocês. Quando você acessa o Canva aqui dentro do Chat GPT, primeiro ele vai abrir... eu vou mostrar aqui para vocês. Para quem já usa o Canva como slides, né? Tá vendo? Você primeiro vai fazer proposições de prompts. E ele gera o link do Canva, que quando você clicar, ele vai direcionar você para o Canva, ok? Então, aí vocês conseguem fazer essas relações. Voltando aqui para o Explore o Chat GPT, deixa eu voltar aqui, dando um... Vocês vão conseguir acessar o Dali, que a gente vai trabalhar amanhã, mas se você não tem o Chat GPT-4, não tem importância, a gente acessa o Dali por fora, tá certo? Para fazer trabalho com geração de imagens. E aí vocês vão observar que existem ferramentas para diferentes finalidades. E você ainda pode carregar outras, se você quiser. Para quem trabalha com fotografia e principalmente com essa questão da escrita. Olha só, esse Write for Me, eu tenho usado quando eu trabalho com comparação de textos, tá? Eu estou prestando consultoria para uma instituição que tem muitos regulamentos a serem lidos, muitos regulamentos. Então, eu leio todos os regulamentos, seleciono as partes que me interessam e anexo, por exemplo, nesse Write for Me, pedindo que ele faça comparação entre o que era antes e o que está hoje. Então, houve uma nova proposta e eles querem avaliar em relação ao se como era e como está agora, a reescrita, se ficou positivo ou não. Então, eu peço que ele faça essa leitura em ambos anexos, que faça o levantamento do que era e de como está, e que me indique as linhas do regulamento onde eu posso encontrar aquelas informações. Então, ele faz isso por mim. Gente, isso me ajuda a ganhar muito tempo no meu trabalho. Ele não está fazendo o trabalho por mim, que é dizer se está bom ou se está ruim. Ele está me dizendo como era e como está. E me apontando no texto onde eu encontro aquelas informações, certo? E aí, eu volto nos regulamentos e vejo essas observações
para poder gerar relatório. Então, vejam como ela nos ajuda. Diga. Por exemplo, eu dou um texto para um aluno estudar. Esse aluno pode selecionar o texto e depois selecionar as perguntas do questionário e ele pode, o ChatGPT pode responder Pode. perguntas usando o texto que eu dei? Pode. Tem essa capacidade. E aí é que vem a questão que os professores falam. Puxa, então os alunos vão sempre responder usando a inteligência artificial, eles vão se sair sempre muito bem? Então é por isso que nós precisamos pensar em como vamos usar essa ferramenta de modo a desenvolver pensamento crítico reflexivo nos nossos alunos. Por que eu enviei previamente para vocês um materialzinho que vocês receberam da taxonomia de Bloom? Ok? Porque nós estamos falando de desenvolvimento cognitivo dos nossos estudantes em relação à complexidade do seu pensamento, de desenvolvimento do seu pensamento e de habilidades intelectuais. Quando nós trabalhamos ali com aqueles verbos da pirâmide da taxonomia de Bloom, nós estamos falando de habilidades intelectuais dos nossos estudantes. E vocês viram que a pirâmide justamente indica do pensamento menos complexo para o pensamento mais complexo, que é o da criação, ok? Que é a criatividade. E dentro do que é a taxonomia de Bloom, nós precisamos pensar no que queremos, pensar em que queremos alcançar com os nossos estudantes em proporção a essas habilidades mentais. Qual é a habilidade, a competência mais comentada no mundo e que está no topo de todas as listas de desenvolvimento de competência intelectual dos nossos alunos? Pensamento crítico reflexivo. Então, se o ChatGPT, por exemplo, pode pegar o texto, analisar esse texto, responder as perguntas, como é que o meu aluno está pensando? Ele não está pensando. Ele está pedindo para essa máquina fazer por ele, certo? Então, como que nós vamos propor atividades desafiadoras para os nossos estudantes para que se utilize isso e, ao mesmo tempo, que se faça esse desenvolvimento de pensamento crítico reflexivo? Ok, o seu estudante levou o texto que você propôs, com as perguntas que você propôs, e pediu o auxílio do ChatGPT que respondeu para ele. Quando ele vem para a sala de aula, o que acontece? Ele só entrega isso e espera uma nota? Então, nós precisamos, a partir da introdução dessas ferramentas nas nossas vidas escolares, repensar o modo como damos as nossas aulas. Nós precisamos repensar as nossas estratégias de aula. Então, se o mais difícil, que era fazer a leitura, responder as perguntas, o aluno já fez, como que esse conteúdo, então, vai ser trabalhado em sala? Aí sim, nós temos que conciliar as estratégias ativas de ensino, pensar metodologicamente como vamos aplicar isso na sala de aula. Então, vamos nos desafiar? Bom dia, meu nome é Sheila, sou de Jaboticabal. Eu entendi perfeitamente o que você falou, faz sentido. Porém, tem uma questão prévia. Se a gente propõe, eu estou falando isso porque eu já exercitei algumas coisas com relação ao ChatGPT versão livre. Se a gente propõe uma determinada atividade em sala de aula que pressupõe que o aluno tenha lido, primeira coisa, o texto. Segundo, conseguido interpretar o que leu para poder avançar, e ele não fez nem uma coisa nem outra, porque foi o ChatGPT que leu e o ChatGPT que interpretou, como é que a gente dá sequência a isso? Ótimo, perfeito. E é sobre isso que a gente precisa falar hoje. Porque, por exemplo, se você já o fez, então vamos lá. O próprio ChatGPT,
pode nos dar uma sugestão. Eu vou voltar aqui na lateral, vou entrar no chat. E sabe esse espaço que vocês têm aí para fazer a pergunta? Ok. Quando eu vou digitar aqui um comando para o chat GPT. Agora vocês vão ver que nós, de alguma forma, conversamos com o chat GPT. Nós conversamos com a inteligência artificial. Professora, qual é a disciplina que você ministra? Entre outras, administração mercadológica. Administração mercadológica. Ok. Então, eu vou colocar as características aqui no prompt, ok? Eu vou precisar soltar o microfone, mas eu vou falar alto. Então, aqui no prompt, você pode colocar assim, olha, sou professora de administração mercadológica. Para que... digitei errado aqui. Qual é o período? Pode colocar, está mudando, terceiro ano. No terceiro ano, quinto semestre. No terceiro ano, quinto semestre do Curso de administração. Administração. Quantos alunos tem a sua turma? Em torno de 40. Peraí que está aqui, administração. Tá? Observe os seguintes comandos, por exemplo. Então, vamos lá. Turma de 40 alunos. Leitura prévia do texto anexo. Ok? Você pode anexar o texto. Só que eu não vou ter o texto aqui para anexar, tá certo? Leitura prévia do texto anexo. Elabore uma atividade. Qual é o tempo de aula? Eu tenho um bom tempo. 4 aulas, uma noite. Por exemplo, 3 horas, 4 horas? 4 horas. 3 horas. Para 4 horas de aula em que haja a introdução do tema abordado no texto, certo? Aqui eu não vou colocar atividade, eu vou colocar estratégia, senão ele vai me dar um exercício. Certo? Abordado no texto, tempo de trabalho colaborativo, certo? Geração de evidência, certo? E feedback. Eu vou fazer isso por enquanto, porque depois que ele me gerar a resposta, eu vou pedir para ele me gerar as rubricas de avaliação para o feedback. Vamos por partes. Eu não tenho o texto aqui de avaliação mercadológica para inserir aqui, mas para você inserir o texto, você vem aqui no anexo, ó, onde está o grampinho, e vai abrir o seu arquivo do seu computador, entendeu? Então, não, na versão free. Na versão free. Não tem para ter anexo? Tá, então, na versão free, o que você vai fazer? Copiar e colar. Tá certo? Na versão free, você copia o texto e cola. Na versão paga, você tem o anexo. Eu vou pedir para ele gerar mesmo assim, sem esse anexo, ele vai me dizer que está faltando o texto. Mas, vamos ver o que ele vai me responder. Eu vou pedir para ele fazer em forma de tabela, tá?
Ó. Esse texto pode ser em PDF? Pode. Em PDF, vídeo, seja lá o que for. Pode mandar o link. Ó. Quando ele começar a gerar o texto, ele deve estar estranhando porque eu não coloquei o anexo. Tá vendo, ó? Ah, não, ele está respondendo aqui, ó. Nossa, ele tirou até o cronograma. Se o seu chat GPT parar de responder, vem aqui e recarrega a página, tá? É só recarregar a página. Agora, olha só. Os prompts, nós precisamos ficar atentos aos prompts. O que vocês querem pedir? Porque a atividade que eu trouxe para a gente fazer hoje é justamente elaborar um planinho de aula, tá? A gente vai elaborar um plano de aula com a sugestão de atividades e tudo mais. Aqui, ó, ele está digitando, então ele está me dando uma sugestão de estratégia. Se você não gostar dessa sugestão, você pode pedir outra. Então, olha só, ele me fez todo um cronograma, colocando o tempo de que vou precisar para cada atividade. Então, olha só, faça uma apresentação de 15 minutos para resumir os pontos-chave do texto, uma breve sessão de 15 minutos para esclarecer dúvidas e engajar alunos no tema. Depois você vai dividir essa turma em 5. Cada um vai receber um caso prático relacionado ao texto para analisar e desenvolver uma solução ou estratégia mercadológica. Incentive a discussão, a colaboração. Cada grupo vai preparar uma apresentação breve para compartilhar a sua análise estratégica desenvolvida com a turma. Cada apresentação será seguida por uma breve sessão, né, de question and evaluation, né, com feedback da professora e dos colegas. Faça um resumo das principais ideias e estratégias apresentadas pelos grupos, destacando pontos fortes e áreas de melhoria. Encerre com o feedback geral sobre o processo do aprendizado do dia e discuta como esses conceitos podem ser aplicados em situações reais de administração mercadológica. Então, vamos lá. Qual foi a estratégia que ele sugeriu? Estudos de caso. Então, ele fez uma leitura sobre administração mercadológica, sobre que aspecto e miopia de marketing, respondeu algumas perguntas. Se foi ele ou se foi o chat, não sei. Mas quando ele fizer a análise de caso, ele tem que aplicar esse conhecimento. E aqui você tem uma aula prática. Porque já que você já pediu a leitura prévia, ele já fez essa leitura, ele já respondeu, ele já trouxe tudo pronto, sendo ele ou outro, na aula nós vamos trabalhar com uma atividade prática. Então, tudo que está lá no texto, vocês vão aplicar agora para resolver esse estudo de caso. Você acha que um estudo de caso atende à sua geração de evidência de aprendizagem? Porque quando a gente fala de evidência de aprendizagem, é o que se materializa, o que é concreto e em que eu possa verificar de fato que esse aluno absorveu e aplicou determinado conhecimento. Tá? Porque quando nós trabalhamos com o tripé, né, que a gente chama de tripé da sociedade hoje, é que nós temos muitas informações, mas nós não transformamos informações em conhecimento. Quando ele recebe um texto de qualquer um de nós para leitura e responde a um questionário, ele está respondendo de acordo com as informações que o texto lhe proporciona. Mas, como ele transforma informação em conhecimento? E a outra parte do tripé, como ele transforma conhecimento em aprendizagem. Então, são esses os elementos que nós temos de considerar na sala de aula. Porque textos, ele pode pegar não só na inteligência artificial, o Google ainda está aí trabalhando muito bem. E antes de entrar o chat GPT ou qualquer outro, esses estudantes já tinham acesso ao Google. Eles já buscavam as informações no Google, eles já buscavam estratégias de responder por meio da
internet, aquilo tudo que proporcionávamos a ele. Agora está mais fácil, o acesso está mais fácil, a pesquisa está mais fácil. E se ele acessar, por exemplo, como a gente vai ver agora o Edge depois, vocês vão ver que o Edge, ele traz todas as referências de consulta que esse estudante fez. O ChatGPT não traz referências. Tá? Fala, professor. Só um minutinho. Por favor, professor, fala no microfone. Meu nome é Marcelo Mariano, sou do campus de Franca, do curso de Relações Internacionais. Aqui na sua fala, tá tudo, eu concordo, está tudo certinho. Sim, mas o que eu acho que faltou pouco abordar, principalmente quando se usa o ChatGPT, e você começou a colocar aí a questão do... Acho que do Edge você fala, deve ser o Copilot, o Sim, Bing, é o Copilot, né? E é que a inteligência artificial, ela alucina, né? Sim, a gente vai chegar nisso. E isso é um problema que, às vezes, tem alucinações muito sutis, difícil de perceber. Sim. E eu já tenho percebido uso por parte de estudantes, inclusive em TCC, e com pequenas alucinações. Alucinações. E que é muito difícil, às vezes. E passa pelo orientador, é difícil. Então, seria interessante trabalhar um pouquinho com isso. E também, uma outra questão, no assunto que você colocou, que é quando você fala assim, o aluno precisa ler um texto porque ele está desenvolvendo uma habilidade de interpretação. De leitura. Aí a minha pergunta é, boa parte dos estudantes já utilizam o ChatGPT, não o ChatGPT de outra forma, sem a gente saber, eles não vão falar muitas vezes. E essa habilidade, na sua reflexão, ao longo do tempo que você vai falar aí, ela tende a ser obsoleta ou ela vai mudar? Isso está meio complicado para entender. Sim. Eu tenho participado de vários congressos de educação que estão tratando o tema da inteligência artificial. Inclusive, nós já estamos organizando, dentro de um grupo que nós temos de estudos específicos de inteligência artificial, toda essa questão ética do uso da inteligência artificial nesses diversos sentidos. Primeiro, o professor falou aqui, não sei se todo mundo conseguiu ouvir, que o ChatGPT ou as inteligências artificiais alucinam. O que significa isso? Eles inventam quando eles não sabem não conseguem preencher aquele conhecimento, eles inventam. Principalmente, vocês vão ver que o ChatGPT ele está atualizado até 2023, até abril de 2023. Eu peguei algumas informações que o Copilot me passou e coloquei como pergunta no ChatGPT para que ele me explicasse. E ele me respondeu, não posso, porque não estou atualizado, mas posso pressupor uma resposta. Tá? Ele fez isso. Ele pressupôs que se tratava disso, disso, disso e disso. Porque ele não estava atualizado, não tinha as informações necessárias para me responder. Quando nós falamos em referências, o ChatGPT inventa algumas referências. Ele não inventa o autor, mas ele coloca o autor para um livro que não é dele. Tá certo? Ele busca um tema que não é daquele autor especificamente. Já melhorou, mas ainda precisa melhorar mais. A diferença entre o Copilot, por exemplo, é que o Copilot traz o link de onde ele tirou aquela informação. O ChatGPT não faz isso. Se você perguntar para ele de onde ele tirou a informação que lhe deu, ele vai responder que ele é uma inteligência que faz uma busca pelo assunto, pelo tema. E que ele não vai diretamente a um único autor. Que ele faz um compilado sobre as ideias que já trataram deste respectivo tema, ok? Então, vejam que aqui, nós vamos observar que, pelo prompt que eu elaborei, ele me deu ali como é que eu vou começar, terminar, mas isso aqui para mim ainda está... Isso já é suficiente? Não. Então, já que eu vou trabalhar com um estudo de casos sobre miopia mercadológica, por exemplo, é que realmente a gente não está aqui com o texto, mas eu vou pedir para ele elaborar as rubricas de avaliação,
para essa evidência. Então, a rubrica de avaliação vai poder auxiliar o estudante a melhorar o trabalho que ele tem de fazer. Tá certo? E outra coisa importante que nós temos de incentivar os alunos a responderem sempre é: por que eu estou pesquisando sobre este determinado tema? Qual vai ser a relevância desse tema para a minha formação? Que valor agrega para mim? Tá certo? E como eu vou transformar toda essa informação em prática? E como que o mercado me receberá de posse dessa informação? Então, são reflexões hoje que são extremamente importantes. Porque dentro desses debates de que eu participo sobre inteligência artificial, e eu participo de pelo menos 3 grupos internacionais, um da América Latina, um que envolve Europa e América Latina, então são 2 internacionais e um nacional, tá certo? Em que nós discutimos a aplicação, o uso, como é que está sendo. E o que a gente percebe na discussão das universidades de um modo geral? De que nunca foi tão importante nos voltarmos para o desenvolvimento de habilidades como a da leitura, para que nós consigamos, de fato, desenvolver os nossos estudantes. A leitura hoje está cada vez mais complicada, porque os alunos... E eu não vou falar só de aluno, não. Eu vou falar de professor também. Tem professor que já não quer ler textos largos, tá? Ler textos longos. Dependendo do número de página que tem o texto, o professor também não quer. Por que eu falo isso? Porque eu trabalho com formação de professores. E a gente dispõe material prévio para leitura para os professores. Se for um material prévio, naquele formato de artigo, mais denso, de 15, 20 páginas, a maioria não lê inteiro. A minoria lê inteiro. E alguns nem leem. E a justificativa não é diferente da justificativa que o aluno traz. Não tive tempo, trabalhei o dia todo, não me sobrou tempo, não isso, não aquilo. As justificativas são iguais. Então, a questão da leitura é: por que nós estamos nos habituando a ler cada vez textos mais curtos ou optar por vídeos em vez de textos? Eu sou professora de literatura. Desde que eu estava com o ensino médio, para que os alunos lessem a obra inteira, eu primeiro dramatizava na sala de aula uma parte da obra para promover ali, um spoilerzinho de uma parte do texto, e eu falava das personagens e dava aquele vontade de querer saber o que vai acontecer para os alunos lerem as obras. Certo? E depois, ainda tinha um desafio de que esses alunos tinham que escolher a melhor parte, a parte que mais eles gostaram daquela obra, contextualizar e fazer uma pequena dramatização. Então, eu já tinha que buscar recurso, e olha que eu nem tinha aí o ChatGPT, mas eles já me perguntavam: professora, essa obra tem filme? E, às vezes, eu mesma passava o filme para eles e depois eu pedia: vamos comparar essa dramatização do filme com o que está no livro. Pode falar, professor. Olá, professora Ana. Sou o professor Wagner, do campus de Rosana, do curso de turismo. Também estou na pós-graduação em Araraquara. E eu queria falar algumas coisas. Primeiro, que mesmo a versão 4.0, ela é limitada no sentido de perguntas. Sim. Porque eu fiz uma vez, estava fazendo pergunta, aí ele falou assim, que eu já tinha feito 40 perguntas, e aí que eu tinha que esperar um tempo para poder liberar de novo, para eu poder fazer. Eu acho que eles fazem isso para a pessoa não ficar compartilhando com as outras pessoas, né? Ou eu, por exemplo, lá no meu departamento, eu faço com 40 perguntas, não dou conta. Aí eu pego minha e tal. Então, acho que eles fazem isso. Segundo, a gente tem preguiça, às vezes, de ler texto longo. O ChatGPT também tem. Sim. Porque se eu coloquei uma tese de doutorado,
para fazer, porque eu ia ser banca, e eu vou dar a mesma desculpa que os alunos deram, de que eu não tive tempo suficiente para ler, e eu coloquei no chat GPT. O chat GPT também recusou. Ele falou assim, não, é muito comprido, não vou ler. Então, aí eu tive que pegar e, se eu quisesse, eu ia ter que recortar introdução, depois metodologia, referencial teórico, tudo. Aí ele te dá uma resposta, te dá os pontos positivos, pontos negativos, o feedback, aí ele faz isso daí. Mas o texto muito comprido também, ele não lê. Então não adianta a gente falar assim, que ele vai resolver, que não vai resolver. E outra coisa, ele inventa o 3.5, o 3, né? O free, inventa muita citação que não existe. Sim. Então, eu acho que o jeito mais interessante é, em vez do o professor fazer o efeito contrário, ele ir no Google Acadêmico, pega no Google Acadêmico, e do Google Acadêmico, aí ele coloca no chat GPT. Se você tiver o 4.0, você baixa, faz o estado da arte, por exemplo, no Google Acadêmico, ou em outras plataformas que a Unesp paga, que a gente usa muito pouco, né, de periódicos internacionais, a gente baixa, e aí você usa o chat GPT para fazer esse trabalho. Outra coisa que o chat GPT é muito bom, para traduzir. Sim. Às vezes a gente precisa traduzir para mandar para a revista internacional, ele é muito melhor do que o Google Tradutor, que ele traduz assim, de um jeito assim, inteligente. Não é daquele jeito sem noção que o Google Tradutor traduz. Outra coisa que ele faz para a gente, que a gente pagava. Ele fala assim, $20, que dá uns R$100 hoje, né? Parte de colocar em norma de ABNT. Ele coloca para você. Ele diagrama para você. Se você der um exemplo de uma revista, ele até coloca no formato daquela revista para você. Sim. Então, ele ajuda muito, coisa que a gente já pagava e coisa que a gente não fazia. Então, é um pouco assim, vou dizer assim, vou colocar entre aspas. Ele fala assim, ChatGPT, os críticos, né? É um pouco até de hipocrisia, porque a gente já pagava para traduzir, pagava para diagramar, pagava para fazer revisão ortográfica, e o ChatGPT faz isso para a gente. Sim. Sabe? Agora, professor, só para lhe complementar, tem uma inteligência artificial específica para teses, tá? Bom saber. Bom saber. Tem... Ai, meu Deus, eu usei para fazer a leitura, por causa do meu doutorado, que está atrasadésimo, eu preciso concluir, eu tinha que ler um material. Tem uma inteligência artificial que você pode colocar teses. Eu vou ter que olhar no meu histórico. Então, você, na versão free, consegue fazer, por exemplo, a leitura de uma tese. Se você precisar, por exemplo, compará-la com outros, à medida que você vai aprofundando a necessidade, aí ele te bloqueia, tá certo? Mas já te ajuda, por exemplo, a pegar os pontos importantes. Se você põe a tese lá e pede para ele selecionar, de acordo com o prompt, né, aquilo que você tem interesse, porque você viu lá no sumário, ele faz isso para você, tá? Então, porque o ChatGPT PDF, ele só aceita até 40 páginas, ele não vai além disso. Aí sim, você vai ter que programar. E aí perguntou-se, por que o ChatGPT não pega PDFs além disso? Porque a finalidade do ChatGPT é justamente explorarmos uma produção de linguagem com ele. E nós, acadêmicos, porque isso é uma questão mais dos acadêmicos, estamos usando isso com outros recursos, tá certo? Então, é por isso que ele não consegue nos atender de todas as formas ainda, tá? Tem uma outra pessoa perguntando? Pode falar, professora. Professora Ana, Pode falar. Primeiramente, muito obrigada pela sua resposta.
E essa forma como você colocou, esse prompt, eu nunca tinha usado, eu achei muito interessante, né? Ajuda bastante a planejar a aula. Porém, talvez eu não tenha sido tão clara na minha pergunta, e também não precisamos ter essa resposta agora, mas eu queria deixar isso no ar. A minha questão talvez não seja nem de crítica ao próprio chat GPT. É um problema antigo de nós todos aqui, educadores, né? Que é a questão seguinte: mesmo que eu proponha uma atividade como essa, de estudo de caso, caso o aluno não tenha lido e não tenha interpretado o texto, a discussão vai ser muito pobre. Vai ser pobre. Vai ser na base do achismo. E não é isso que a gente quer numa sala de aula, né? Então, o problema continua. Por quê? Porque você está tentando propor uma atividade que vai exigir um pouco mais de elaboração cognitiva. Porém, o aluno, para isso, ele tem que ter uma fundamentação, com base na leitura, que ele não fez. Então, nós continuamos com o mesmo problema. O que eu quero compartilhar aqui com os colegas? O que eu tenho feito, né, já há alguns anos, não é uma solução definitiva, mas eu tenho conseguido melhorar um pouquinho isso. Mas agora, com a novidade que você trouxe do chat GPT 4.0, não sei se isso vai perdurar. Em vez de pedir questões, textos, coisas lineares, eu tenho usado como devolutiva da leitura individual, mapas mentais. Então, o mapa mental é um ato criativo, mas que tem que ser baseado na interpretação. E isso é uma ferramenta que tem me ajudado muito, porque eu bato o olho no mapa e eu sei quais são as dúvidas do aluno. Se ele entendeu ou não entendeu nada. E aí a gente discute os mapas, começa pela discussão dos mapas e depois vai para uma atividade onde eles vão se reunir, discutir um caso e etc. Ok. Pode passar, por favor, para a professora? Agora, essa questão, né, de que o aluno ele não vai ler, ele não lê, ele vem com uma pobreza de informações para a aula, de repente, ele pode fazer as perguntas para o chat GPT na própria aula. E aí, sim, é que vem a nossa estratégia de que como ele poderia nos responder a interpretação que o chat lhe deu. Então, de acordo com o que o chat lhe respondeu, qual é o nível de relação e de conhecimento que ele, aluno, tem com aquela resposta que lhe veio, para que ele possa dizer se ela está certa, se ela está errada, se ela é rasa, se ela é profunda? Exatamente. Porque o que o chat GPT quer? Que a gente faça bons prompts. E, gente, é o prompt que vai nos direcionar. E, às vezes, a gente perde mais tempo pensando num bom prompt do que escrever naquilo que a gente realmente quer. Porque o segredo do prompt é qual é o seu foco, o que você quer. E é por isso que ele mesmo pode nos dar um curso sobre elaboração de prompts. Por exemplo, para quem aqui trabalha com música, tem uma ferramenta que se chama Studio AI. E ela, a versão free, lhe deixa fazer 15 versões musicais inéditas, tá? Você escolhe, por exemplo, eu quero fazer um fundo musical para o meu Instagram, para um vídeo que eu produzi, mas eu quero uma música, e aí você vai dando lá quais são os instrumentos que você quer, que ritmo que você quer. Você pode até colocar uma outra música como referência para ele imitar e etc. E ele produz a música para você e tudo mais. Só que eu entrei nesse Studio AI, e eu descobri que dentro do Discord, vocês conhecem o Discord? Dentro do Discord tem uma comunidade que só trabalha com música e que usa o Studio AI. Então eu entrei na comunidade do Discord e descobri como explorar o Studio AI. O Discord é uma comunidade grande ali, você pode criar a sua própria comunidade ou entrar em comunidades existentes. E dentro do Discord, você consegue explorar outras ferramentas de inteligência artificial.
Então, é super importante que nós saibamos onde buscar as informações para melhorarmos o nosso próprio uso. Quando eu comecei a usar o ChatGPT, esse aqui é o 3.5. Eu fui sentindo necessidade de querer saber mais e de explorar mais e de aprender mais. Então, eu fui buscando essas informações e participando dos grupos. Aí, eu fiz um curso no Coursera sobre como usar o ChatGPT. Aí, entrei em comunidades de inteligência artificial e comecei a ver por quê? Porque o meu foco com isso é justamente esse, explorarmos na área da educação, do ensino. Fala, professor, que o senhor está com o microfone. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Adriano, sou de Jaboticabal. Eu acho que, como eu já estou com o microfone, uma parte da resposta você já me deu, eu imaginava. E até aproveitando, a professora Sheila colocou da questão do processo avaliativo, como nós estamos ainda no início dos trabalhos, vou me permitir colocar uma situação bem simplista, né, nada muito complexo. Um aluno uma vez chegou e me perguntou o seguinte: olha, como que você vai avaliar a gente agora? Como que nós seremos avaliados? Você pode te entregar uma coisa pronta, né? E vai estar boa, porque provavelmente foi pelo ChatGPT, e eu vou tirar a nota máxima, e como que você vai avaliar a partir de agora? Aí eu pensei muito rápido ali, dei uma resposta muito simples para ele também. Falei, olha, eu posso pegar o que você me entregou e você fala, isso aqui está bom ou não está? É o que você falou agora há pouco, né? Ou foi gerado um resultado pelo ChatGPT, e aí eu cobro dele uma interpretação daquilo que foi gerado. E a aplicação daquele conhecimento. Exatamente. Né? Então, eu acho que é uma linha base, assim, né? Apesar de não ter gerado aquele conhecimento, eu posso explorar o caso, ele leu ou não leu? Se ele não leu, ele não vai saber interagir em relação àquilo que foi entregue. Exatamente. Então, acho que partindo dessa linha base, né, a gente não está tão ferrado quanto que eles imaginam que nós estejamos, né? Exato. Que a gente sempre vai pensar numa alternativa. Exato. E o que a maioria da comunidade discute sobre a introdução da inteligência artificial no contexto escolar é que tirou os professores também da zona de conforto. Aquele professor que só era mero transmissor de discurso, de informação. Agora não, esse professor também tem que colocar a mão na massa e fazer com que a estratégia seja diferenciada se ele realmente se preocupa com o aprendizado daquele aluno. Né? Muito bem, professor. Era isso. Muito bom. Professora... Olá, bom dia. Sou Marina, da Unesp de Bauru. Eu tenho uma dúvida mais prática. Tá. Será que você poderia mostrar para a gente, a partir de algum documento ou de um prompt, como montar uma aula ou slides? Sim. Né, que você até falou assim, eu dou um texto e ele me gera os slides até sugerindo figuras. Então, por exemplo, eu tenho um livro e eu gostaria de fazer uma aula do capítulo 3. Como que ele montaria esses slides? Tá. Porque eu quero que vocês experimentem com o material que vocês têm em arquivo, tá? Mas eu vou fazer um aqui e a gente faz aí, tá certo? Então, veja só. Eu abri aqui o ChatGPT 3,5, então ele não vai fazer essas imagens. Então, eu vou voltar lá no 4 para você ver como é que vai ficar, tá ok? Aqui, ó. Só para vocês terem uma noção da imagem, eu fiz um prompt para ele da seguinte forma: crie uma pessoa indígena brasileira na floresta como descritos nas obras de José de Alencar. Ele me deu essas duas opções de imagem. Né? Então, só para vocês terem... E essa imagem, ela foi gerada pelo Dalí. Como eu sou leitora, né, de José de Alencar, realmente a descrição em relação às pinturas da época e a descrição do indígena da época, né, está muito próximo. No entanto, ele alucina em alguns momentos. Na Semana da Mulher, nós pedimos que o Dalí... Não foi o Dalí. Nós pedimos para o Midjourney, que é outra geração de imagens, fazer mulheres latinas, professoras. Gente, na verdade, ele fez um álbum de modelos. Né? Eram mulheres assim que podiam ir para a passarela. Só que aí nós fomos explorando,
né, essa questão, não que as professoras, mulheres, não sejam bonitas, não sejam modelos, mas você não conseguia identificar, por exemplo, ali, se ela era uma mulher boliviana, peruana, brasileira, porque todas tinha só uma variação de tom de pele, mas não tinha uma variação de característica física, que nós sabemos que é bem diferente, entre as mulheres latinas. E até que vai se explorando e pedindo que ele refaça, que ele refaça, que ele refaça, põe modelo, põe sugestão, põe referência. Porque, por exemplo, aqui eu fiz uma referência, José de Alencar. Então, quem aqui já não leu Iracema, o Guarani? Né? E aí, quando a gente olha a descrição do índio e a descrição da floresta, é assim. O chat GPT pago pode gerar um chat GPT personalizado. O professor Wagner, né, ele falou, a gente pode se apoiar também lá no Google Acadêmico para pegar algumas informações e etc. O que significa o seu chat GPT personalizado? Eu pedi, por exemplo, para o meu chat GPT personalizado se aprofundar em estratégias avaliativas de aprendizagem. Então, que todas as buscas, que todos os autores, que todas as referências fossem voltados para isso. Então, quando eu quero explorar com melhor profundidade esse tema, que é o tema com o qual eu trabalho mais, eu uso o meu chat GPT personalizado. E ele vai melhorando, ele vai aprendendo, porque eu vou alimentando com as informações, com as referências, com os autores de que eu preciso, e ele vai aprendendo. O chat GPT, ele é um pouco mais humilde, e ele reconhece que ele erra, e ele reproduz o aprendizado na resposta seguinte, tá? Quando, por exemplo, eu percebia algum desvio da língua portuguesa em alguma frase, eu o corrigia e apresentava a regra. E aí eu dizia para ele que ele precisava aplicar aquela regra em todos os textos que ele me produzisse. Gente, ele nunca mais errou a aplicação daquela concordância verbal nos meus textos. Tá? Então, ele não lida bem com as questões matemáticas, tá certo? Ele não lida bem com as questões matemáticas. Mas, se você personalizar com as informações de que precisa, ele vai aprendendo. Mas isso não significa, professor, que nós não tenhamos de revisar sempre todas as informações que ele nos fornece. Não é assim, legal. A gente precisa fazer esse trabalho também de conferência. Entrou, olha lá. Então, vamos lá. Então, vamos fazer um plano de aula, ok? Vamos fazer um plano de aula com uma sugestão de atividades para slides, tá certo? Ok. Então, eu vou pegar aqui no meu arquivo um texto. Esse é um PDF que eu elaborei sobre aprendizagem baseada em desafios. Porque aqui nos meus arquivos eu não vou ter muita coisa que não seja específico do que eu estou trabalhando, tá? Porque eu passei tudo que era de outras coisas para uma HD externa e eu não a trouxe aqui. Então, eu vou usar esse PDF. Então, de aprendizagem baseada em desafios. Então, vamos lá, eu vou fechá-lo aqui. Vou voltar aqui para o nosso ChatGPT. Vou dar aumentar aqui. Eu estou só no dedinho aqui, então... Tá bom esse tamanho, pessoal? Ok. Então, eu vou colocar aqui no nosso... Aprendizagem baseada em desafios. Então, eu anexei o PDF. Tá? Que não era um PDF muito grande. Então, olha só. Agora eu vou redigir o prompt. E eu quero que esse prompt elabore os slides, tá certo? Então, prestem atenção aqui. Então, vamos lá. Elabore
uma... Você está no GPT normal, sem nenhum específico. Não, tô no GPT normal. É que tá na versão 4, porque aí eu já anexei o texto. Porque na versão 3.5 você tem que copiar e colar. Eu digo, não é nenhum daqueles... Não. É nele mesmo, tá? É o ChatGPT ele mesmo. Então vamos lá. Elabore uma apresentação de slides para uma oficina de professores, tá certo? Sobre aprendizagem baseada em desafios. Tendo como referência o texto anexo. Aí, eu posso sugerir quantos slides eu quero? Então, vamos lá. Quanto tempo de oficina eu terei com os professores? Vamos supor que sejam 45 minutos. Então, vamos lá. Tempo, 45 minutos. Quantos... Oi? Aqui. O texto anexo. 45 minutos. Indique o tempo de apresentação em cada slide. Outra coisa importante que eu quero que pense assim, ó, sugira imagens referentes ao tema, aliás, ao assunto de cada slide. Outra coisa importante, sugira um título motivador para a oficina. Sugira uma atividade, né, para o público, certo? O que mais que a gente pode colocar aqui sim. Para essa atividade, elabore uma rubrica de avaliação em 4 níveis. Porque você pode definir quantos níveis você quer, tá certo? Em 4 níveis. E aí eu vou colocar assim, ó, em forma de tabela. Ok? Vamos ver o que ele vai fazer com tudo isso. Sim. Porque como a gente não está conseguindo fazer junto... ok. Ele ainda está lendo aí, que a internet está um pouquinho... Agora ele foi. Olha só, professora. Ele já fez uma sugestão de título lá. E ele vai me dando em cada slide qual vai ser a imagem que vai gerar também, tá vendo?
Tô doida. Depois, vocês estão vendo que ele está colocando só o título, histórias de sucesso, desafios comuns e soluções na ABD, etc. Aí você fala assim, mas eu queria que ele me explicasse melhor. Aí você pega slide por slide e pede para ele gerar a informação, entendeu? Agora ele vai fazer a rubrica de avaliação. Ó, ele sugeriu que a gente vai se reunir em pequenos planos e elaborar o plano de aula. O que aconteceu ali? Veja que ele parou sem terminar. Ou eu recarrego a página, ou eu clico ali, ó, continuar gerando. Então, vamos lá. Ô, Ana, Oi? e depois desse esquema, né, que ele gerou, eu quero pronto a aula no Canvas. Você pode usar o Canvas. Então, tem como fazer isso? Sim, tem. Mas, tá. Tem. Eu cliquei ali para ele continuar gerando. Então, agora ele vai gerar a tabelinha em 4 níveis, com a rubrica. Agora, as imagens, eu não fiz isso ali no prompt, mas eu poderia ter pedido características das imagens que eu quero. Eu quero imagens mais realistas, eu quero imagens mais... como é que fala? High-techs. Eu quero imagens... Eu poderia ter feito essa sugestão também no prompt, tá? Alguém aqui já tinha feito rubrica de avaliação? Gente, isso ajuda muito na hora da gente fazer correção para os nossos alunos, porque eles vão saber em que serão avaliados e o que ele precisa fazer para tirar a nota máxima. Professora Ana? Sim. Ainda sobre as rubricas, a experiência que nós temos de uso de rubricas também é no Google Sala de Aula, o Classroom. Sim, né? o Lá dá Google para Classroom. se aplicar bem elas. Isso, o Google Classroom ajuda nesse sentido, porque ele evoluiu nesse processo das rubricas. Por que rubricas de aprendizagem são importantes, né, de avaliação? Primeiro, porque normalmente nós estamos desenvolvendo uma competência. Uma coisa que você tem de aprender a colocar no prompt também é qual é a competência que você quer desenvolver. Qual é o objetivo de aprendizagem? Que era a nossa tarefinha para usar o ChatGPT, que infelizmente aí a nossa internet não está rodando, porque eu fiz um roteirinho para vocês. Só que ele parou de gerar aqui o documento. E aí, como eu pedi imagens, eu acho que a internet vai demorar para gerar as imagens. Porque você está vendo? Agora, olha só a sugestão que ele nos deu de imagens. Olha só. Vamos analisar aqui e ver se nós estamos de acordo, né? Então, ele me deu como sugestão esse... Deixa eu cancelar isso aqui. Ele me deu como sugestão esse título, Transformando Desafios em Oportunidades, uma jornada pela aprendizagem ativa. Agora, olha só, gente, eu vou dar uma dica para vocês identificarem textos dos seus estudantes produzidos pelo ChatGPT. Ele é adepto do gerundismo. Porque como ele traduz do inglês, e o inglês tem muito gerúndio, ele coloca muito gerúndio nos nossos textos. Veja que o título é um gerúndio, Transformando Desafios. Vocês vão observar no texto excesso de gerúndio. Tá? E aí você consegue identificar alguns elementos nos textos que são produzidos pelo ChatGPT. Ele dá algumas características. Agora, tem professor que fala assim para mim, professora, eu sou de exatas, eu não sei nem o que é gerúndio. E aí, como é que eu vou identificar isso no texto do meu aluno? Mas existem algumas questões que o ChatGPT toma como característica por traduzir do inglês, tá? E o gerúndio é uma delas. Vejam aqui, olha. Ele me sugeriu uma sala de aula vibrante, cheia de luz, com professores de diversos backgrounds reunidos, simbolizando diversidade e colaboração. Então, essa vai ser a sugestão de imagem
e aí ele vai gerar essa imagem para mim depois, tá? Quando ele fala o que é aprendizagem baseada em desafios, vejam que ele colocou o título do slide e uma sugestão de descrição de imagem. Agora, se eu pego isso e vou lá para o Canva, por exemplo, eu posso ir no próprio banco de imagens do Canva e usar uma imagem do Canva, ou tirar uma imagem da internet, fazer um download. E com relação ao título, eu sei o que é aprendizagem baseada em desafios. Como é que eu posso colocar isso em tópico aqui para os meus professores, para que eles possam entender o conceito? Porque está lá no texto que está em anexo. O conceito de o que é aprendizagem baseada em desafios, tudo que está aqui nos slides, características da aprendizagem baseada em desafios, tudo isso aqui está no texto em anexo. O que esse chat fez? Ele pegou todos os tópicos do texto e transformou em slides. Mas ele não fez ali, para mim, uma topicalização dos itens que me caracterizam a aprendizagem baseada em desafios. E aí eu posso para ele fazer isso. Tá? Então, eu posso pegar aqui e dizer para ele assim, slide 1, lá no prompt. Slide 1. Elabore aí uma frase com base no texto que justifique o título proposto. No slide 2, apresente o conceito de forma concisa, breve e com pelo menos 2 tópicos que me definam a aprendizagem baseada. Me coloque em tópicos, em palavras-chave, quais são as características de uma aprendizagem baseada em desafios. Aí ele vai melhorando o seu slide, tá vendo? Aí ele vai melhorando os seus slides e depois, se você vai usar numa apresentação do Canva, você copia e cola. Entendeu? Ou, no caso, você vai elaborar pela janelinha do Canva lá, se você tiver o 4, e ele transfere automaticamente depois para o Canva. Sou o professor William, de Guaratinguetá, Departamento de Física. A minha questão é, em relação à propriedade intelectual dessas imagens, desses slides, a quem pertence? Tá. Quando você usa essas questões, hoje, para você fazer... quando ele gera uma imagem, ele já gera para você uma imagem inspirada em alguma coisa, mas de autoria dele mesmo. Então, é por isso que você precisa referenciar como imagem gerada pelo ChatGPT. Ou imagem gerada pelo Midjourney, imagem gerada pelo DALL-E, seja qual for. Porque ele não se utiliza de propriedade intelectual existente. Quando eu falei daquela inteligência da música, por exemplo, às vezes, dependendo da música que você quer escolher para colocar no seu Instagram, você não tem permissão, porque ela não está liberada para isso. Se você gerar a sua própria música, você pode usar do jeito que você quiser. Você pode até gerar a sua própria música inspirada na música de que você mais gosta. Mas aí é uma propriedade intelectual gerada pela inteligência artificial, porém, com todas as características de que eu sugeri que fosse feita essa composição. Eu escolhi os instrumentos musicais, eu escolhi o ritmo, eu escolhi a tonalidade, então... Eu sou coautora? Exato. Exato, você é coautora. Agora, no caso da imagem daquele índio ali que eu mostrei para vocês, eu só pedi que ele fizesse um índio inspirado nas obras de José de Alencar. Como é que eu vou referenciar essa imagem? Gerada pelo ChatGPT. Tá certo? Porque eu não tirei de nenhum livro, certo? Então, ela é uma imagem gerada pelo ChatGPT. Então, eu preciso referenciar isso. Por exemplo, o material que eu produzi para vocês da taxonomia de Bloom, eu forneci o conteúdo que eu queria trabalhar. Mas aquela forma, quem deu foi o Studio Learning. Ele escolheu escrever daquela forma, fazer naquele formato, que eu aprovei. Certo? No entanto,
é uma obra produzida pela inteligência artificial. Bom dia a todos e a todas. Professora Ana, quando eu coloquei aqui o comando para criar um plano de aula, ele me deu lá, né, slide 1, 2, 3, pedi com slides. Tá. E aí depois, como você indicou, eu copiei o slide 1 e pedi para que ele criasse uma imagem. Sim. O que ele me respondeu é que, desculpe, não posso gerar imagens diretamente. No entanto, posso fornecer uma descrição para ajuda a visualizar a imagem. Aí ele indica, né, o que seria essa imagem. Sim. E tudo mais, né? Porque eu coloquei aqui, explorando o espaço geográfico. A né? sua versão é 3.5? Eu tô. Tá, então eu não foi tenho... só por isso que ele não gerou. É só por isso? Só por isso. Tá. Tá? Eu vou ver se eu consigo buscar aqui no meu histórico. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, esse aqui é o Logo Creator. Eu estou abrindo a minha própria pessoa jurídica, né? Porque hoje eu estou vinculada a uma outra empresa, então eu uso outra pessoa jurídica. E aí, eu tinha contratado uma designer para me fazer um logo, porque eu queria sugerir que o nome fantasia da minha empresa fosse Essência e Educação. Só que veja que ele não escreveu para mim em português. Eu insisti que fosse em português, que fosse em português, que fosse em português, e ele não... Eu fiz uma sugestão de cores, porque ela tinha feito um estudo de cores. Ficou muito diferente do que a designer me fez. Mas eu fiz uma brincadeira colocando no Logo Creator para ver como é que ficaria. E aí, ele me deu essas sugestões, mas eu fiz mais de uma tentativa. Aí ele perguntou o que eu acho, né? Eu tentei de novo. Coloquei em outro, deixa eu ver se é esse aqui. Aqui, por exemplo, ó, foi para foram as indicações, como que se usa o Chat Logo Creator. Então, ele já lhe dá algumas sugestões de como é que você vai iniciar essa conversa e etc. Mas, por exemplo, eu não fiquei satisfeita porque ele não me escreveu educação em português. E ele não conseguia escrever educação em português. Então, o que significa isso? Significa que eu posso até me inspirar em uma determinada imagem e depois transferir isso para um outro recurso de design, gráfico e etc., e fazer essas adaptações, tá? Só que nós vamos lembrar uma coisa, gente. Olha, o ChatGPT... ele veio, causou um alvoroço no meio acadêmico, fez aí um estardalhaço, um monte de professor ficou com medo de ser demitido, de ser substituído por isso. A gente vai acabar, o emprego vai acabar, todo mundo vai estudar por isso e etc. A questão é que essa ferramenta existe, ela tem um alcance muito bom para determinadas coisas, mas não alcança em outras. E ela não vai ser capaz de desenvolver as habilidades mentais dos nossos estudantes. Essa é uma responsabilidade nossa mesmo, certo? A questão é que eu, Ana, acredito que ajudou a movimentar a categoria dos professores, principalmente de alguns que já estavam um pouco mais acomodados, acostumados a essa aula mais informativa. Porque informação a gente pode encontrar em qualquer lugar. Sempre foi assim. Até na Barça, quando a gente ia para a biblioteca. Certo? Agora, como que nós transformamos informação em conhecimento? E por que, por exemplo, eu me lembro quando eu peguei o meu diploma na faculdade, quando eu me formei em letras, é que eu já estava em sala de aula quando eu fazia faculdade. Eu já estava dando aula porque eu fiz magistério também, né? Então, eu fiz magistério antes, depois eu fiz letras. Mas quanta coisa eu aprendi na prática. Uma prática que eu não tive enquanto eu estava na faculdade. Porque a faculdade foi meramente informativa.
Então, isso serve de reflexão para nós. Quanto de prática, quanto de valor estamos oferecendo para os nossos estudantes, juntamente com as informações que estão transformando em conhecimento. Certo? Fala, professor José Luiz. Só uma questão, professora, é a Barça, que é um exemplo excelente. Né? Só que antes, nesse processo de você pegar da Barça e passar por uma cartolina, por um quadro, passava pelo intelecto. O grande desafio é o bendito Ctrl+C, Ctrl+V. que é isso que eliminou a Exatamente. E é por isso que eu digo que tirou o professor da zona de conforto. Porque antes o aluno ainda tinha esse processo mental que agora ele não tem. Então, aumentou a nossa responsabilidade. Então, como nós vamos movimentar os nossos estudantes? Quem pode falar, professora? Oi, Ana. É uma pergunta um pouco mais geral. Aqui a gente está usando um texto, né, para montar a aula. Mas quando é livre e a pessoa faz uma consulta sobre algum tema, quais são as fontes que o ChatGPT busca? É Então, o Google? É o quê? O que é o livre dele? Exato, porque assim, como que ele foi gerado? O ChatGPT foi inspirado em tudo que tem de informação na internet. O Wikipedia, por exemplo, que alguns falam Wikipedia, né? Redes sociais, jornais. Então, é por isso que ele tem uma linguagem natural, certo? E, por exemplo, eu posso dar um prompt ali para ele, em que eu vá falar com pessoas de baixa escolaridade. Então, eu quero que ele pegue esse texto de aprendizagem baseado em desafio, que é um texto acadêmico, e me dê uma sugestão de palestra e de atividade para pessoas de baixa escolaridade. Então, ele adapta essa linguagem, ele adapta essa inteligência, esse público. Se eu falar para ele que eu vou lidar com crianças, que eu preciso de uma linguagem interativa para uma faixa etária de 10 anos de idade, de crianças, eu poderia dizer assim, semi-analfabetas, ele vai me fazer uma geração. Agora, se eu falar que são crianças prodígio, muito intelectualizadas, ele vai me sugerir um outro tipo de atividade. Então, é por isso que o prompt precisa ser muito direto, de acordo com aquilo que você tem como objetivo. Então, você tem que considerar o tempo, o público, a idade, o conhecimento prévio dessas pessoas. Então, vejam que, às vezes, a gente preparava uma atividade sem pensar nesses aspectos. Hoje, quando você vai para a sala de aula, você já tem que pensar nesses aspectos, no nível de aprendizagem dos seus estudantes, na diferenciação de níveis. Então, essa é uma ferramenta que vem muito para nos ajudar nessas questões da personalização. Eu posso pedir para ele me sugerir, por exemplo, quando eu estava professora na faculdade eu dava aula de língua portuguesa em todos os cursos. E eu entrei num curso em que eu via que os meus alunos estavam com diferentes níveis de aprendizagem de língua portuguesa. Eu dava aula de leitura e produção de texto, muita coesão e coerência textual. Mas quando eu falava em coesão textual, ele não tinha noção do que era um conectivo textual de frase ou de oração para pensar no sentido que ele queria construir para aquele texto, ou de mesmo fazer uma interpretação. Então, eu tive que dividir a turma nos níveis em que se encontravam e diferenciar as atividades para resgatar aqueles que estavam muito aquém do meu propósito de aprendizagem para o ensino universitário. Porque não adiantava eu seguir com eles, eles ficariam reprovados. O trabalho que eu tive organizando todo esse material poderia ser otimizado se eu tivesse tido acesso a isso. Não que eu não tivesse usado a internet para me ajudar com as fontes, com tudo isso. Mas isso já me otimizaria tempo, entendeu? E é o que eu posso fazer de proposta para os alunos também. Por exemplo, quando você usa eu já passei o tempo do café, né? Quando a gente usa, só para finalizar, a questão de uma aprendizagem adaptativa, a Khan Academy, hoje, ajuda muito alunos que estão no ensino superior, com o ensino de língua portuguesa pela Khan Academy, para nivelamento.
porque ela atende essa necessidade. Ela atende essa necessidade para quaisquer aprendizagens, seja de humanas, seja de exatas. Bom dia, colegas. Meu nome é Deilson, sou da Faculdade de Medicina de Botucatu. Ana, é um prazer estar aqui. Você já estive com você online. Sim, tivemos um curso e agradeço pessoalmente. Gostaria de deixar registrada a minha satisfação de ter participado daquela atividade, né, de práticas ativas. Ana, eu queria compartilhar uma situação da minha experiência com a AI, que efetivamente, assim, acho que quando a gente começa a trabalhar com a AI, a gente avança num espectro desde a frustração total até o total deslumbre também. Não é? A minha frustração total está representada na fala de um colega que coloca as alucinações, por exemplo, em relação à produção de referências bibliográficas. É um total desastre, né? Eu experimentei a atividade, a AI, o Learning, o recurso que você mandou o curso para a gente. Study Learning, isso. E pedi para fazer alguns cursos, pedi um para biossegurança, por exemplo, foi um total desastre também. Por outro lado, ele fez um outro com melhor qualidade, e aquele da topografia de Bloom também eu achei que foi de bom conteúdo. Agora, o que mudou, eu estou há 2 anos mais ou menos utilizando aí, o que mudou efetivamente a minha produtividade em relação ao uso dessas ferramentas foi utilizar clientes agnósticos. O que eu estou querendo dizer com isso? Clientes diferentes, por exemplo, do ChatGPT, que tem a sua interface para utilizar um modelo. Eu acho que essa distinção é importante. A gente tem os modelos, né, de linguagem massiva e a gente tem as ferramentas que acessam esses modelos, né? E o do ChatGPT, ele é uma ferramenta bastante abrangente, etc., mas ele está restrito ao uso do próprio ChatGPT como modelo de linguagem para te dar as respostas. E se a gente pesquisa outras ferramentas que dão acesso, a gente encontra uma diversidade. Por exemplo, encontrei uma chamada Chatbox, que permite utilizar tanto o Gemini, quanto o Claude, quanto o ChatGPT, e numa interface um pouco mais amigável, né? E outras ferramentas dão recursos que estão fora da questão, por exemplo, do uso da linguagem da forma como a gente está habituado, somente a obter aquele prompt de texto escrito, com produção de qualquer que seja o produto que a gente queira colocar. Por exemplo, tem uma outra ferramenta chamada Pi, que te dá um retorno em áudio, né? E numa linguagem natural que assim surpreende pela naturalidade e quase o acolhimento que a ferramenta te dá, né? Eu me sinto às vezes numa situação de ficção científica. Então, acho que porque a gente está finalizando essa etapa, acho que a gente vai discutir o ChatGPT, foi especificamente nesse período da manhã, né? Eu não sei se a gente vai ter oportunidade de comentar sobre outros modelos, mas essa seria uma ideia para a gente estimular a discussão. Obrigado.